Falando em tempos de crise, falando em Colossenses, falando em viver bem, uma das coisas que mais afetam o nosso viver bem, a gente ficar satisfeito, o nosso bem-estar na vida, são os nossos relacionamentos. Quem aí concorda, né? Quem tá chegando, a Eliasa já chegou, minha amiga e parceira, já vou chamá-la aqui para entrar. Quando a gente está em conflito ou em crise com algum dos nossos relacionamentos ou com alguns dos nossos relacionamentos, as chances de nós estarmos mais entristecidos, irados, mais chateados, infelizes, também aumentam. Mas como que a gente pode viver melhor com os nossos cônjuges, filhos, pais, amigos, todos os relacionamentos que a gente estabelece? É disso que a gente vai falar. E vocês já sabem que a gente está trabalhando esses dias no livro de Colossenses. O texto de hoje, Li, é Colossenses 3, 18 e 25, certo? Certo. Se você quiser acompanhar aí, hoje a gente vai ler na versão A Mensagem. Então, Posso quando ler? quiser. Pode, vamos lá. Vamos lá. Colossenses 3, do 18 ao 25, fala assim: Esposas, compreendam e apoiem o marido, submetendo-se a eles de forma que honre o Senhor. Maridos, amem a esposa, não hajam como aproveitadores delas. Filhos, façam o que seus pais mandam, isso alegra muito ao Senhor. Pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles. Empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Lembrem-se de que, no fim das contas, o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado, que só faz trabalho de má qualidade, terá de prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. E eu vou avançar para o capítulo 4, verso 1, que ele fecha essa ideia, né? Patrões, tratem seus empregados com consideração. Sejam justos com eles. Não se esqueçam nem por um minuto de que vocês também servem a um Senhor, Deus no céu. A Bíblia já deu as respostas todas que nós precisamos, mas a questão que não quer calar, a pergunta que não quer calar é: como fazer isso na vida prática, no dia a dia? Como ser tolerante com os funcionários? Como os funcionários fazerem o melhor quando estão sob pressão? Como que esses maridos podem amar sua esposa? Ou as esposas se submeterem aos maridos? Gente, vai ter polêmica aqui, falar de mulher submissa? Opa! Vamos então falar, Li. Qual é que é a essência desse texto? Contextualiza pra gente. Ele vai centrar nos relacionamentos, só que ele vai partir de um relacionamento que é muito importante para nós. Então, ele vai trazer primeiramente o nosso relacionamento familiar. Então, o foco inicial vai ser a família. Depois, ele vai levar esse relacionamento para outra instância, que é a questão social, né, do trabalho. Então, aqui também ele vai falar muito sobre a questão do trabalho. E aqui a gente precisa ter, assim, tem muita coisa interessante para a gente aprender com relação a esses relacionamentos, né? Se você quiser, a gente vai desenvolvendo. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Pode seguir aí, a gente vai conversando. Deixa eu só aproveitar e convidar vocês, fiquem à vontade também para participar. Põe pergunta, comentário, concordem, discordem. Pode participar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Segue aí, Li. Então, vamos lá. Ele começa falando, né, do núcleo familiar. E como você falou inicialmente, quando a gente está com algum problema nos nossos relacionamentos, isso influencia toda a nossa vida, né? Uma coisa muito importante aqui é que, assim, ele vai falar do nosso comportamento, porque esse texto ainda está falando de atitudes, que foi o que nós tratamos na live passada. Então, ele vai falar que se as nossas atitudes, o nosso comportamento for diferente, e esse diferente tem a ver com o quê? Se ele for dentro dos princípios de Cristo,
né, o princípio cristão, esses relacionamentos se tornaram saudáveis. Então, seguindo o modelo daquilo que Cristo está nos passando, nós teremos relacionamentos saudáveis. Então, ele vai nos trazer para um núcleo muito importante, que é o núcleo familiar. E vale a gente destacar aqui que esse é o verdadeiro teste cristão. É o relacionamento dentro da família. Por quê? Porque dentro da família nós não usamos máscara. A nossa família nos conhece exatamente como somos, né? Então, é ali que vai ser o nosso teste, se realmente nós estamos tendo um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso cristão, se nós estamos adotando a postura de servos, né, que estão levando a sério o seu compromisso com Jesus. É dentro da família. E então, nosso teste vai ser ali. Porque na família, a gente não faz de conta, né? Que nós somos. Simplesmente é. Nós somos, exatamente. E é nesse dia a dia que vai ser revelado aí a verdade a respeito de nós. Então, ele vai trazer muitas orientações aqui para a nossa prática de vida dentro da família, em primeiro lugar. E é legal pensar na família como o seu ambiente de teste, porque não é só uma questão para você pensar que eu sou aprovado e reprovado. Porque o teste geralmente funciona para isso, né? Quem passou da linha de corte está aprovado, quem não passou está reprovado. Não é Mas isso. um teste, qual é a função do teste? Não é reprovar. A função do teste é, depois de você ser preparado naquele laboratório, naquele ambiente, você coloca a prova para ser aprovado, e se você ainda tem dificuldades e desafios, aquele laboratório continua perene, ele continua real, para você continuar experimentando, aprendendo, refinando e ir para os outros relacionamentos da vida. Então, você pode olhar para sua família, para seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, como o ambiente de laboratório, ao mesmo tempo aquele que vai fazer testes em você, para você ser essa pessoa melhor, essa pessoa mais à semelhança de Cristo. E quando a gente pensa em semelhança de Cristo, traz isso para o relacionamento, a gente pensa, volta lá para Gênesis, no início, né, Gênesis 2, se eu não me engano, que fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente pensa nisso também, volta-se a nossa identidade de seres relacionais. Por que é que Deus nos fez em família? Por que é que Deus nos fez relacionais? Porque Ele é relacionamento. São três, a loucura do evangelho maravilhoso são três em um. E essa trindade em relacionamento de amor perfeitamente saudável, puro, genuíno, torna-se um. E aí nos traz também aquela oração de Jesus que fala assim, Deus, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Então, assim como a trindade é um, nós sermos um, iniciando na família, não porque nós nos gostamos ou temos afinidade, mas porque nós nos testamos e provamos e conseguimos, apesar das diferenças e dos nossos desafios, nos tornar um. E esse é o grande desafio da vida, porque é muito mais fácil a gente falar sobre isso do que a gente viver. É muito difícil viver isso em unidade. Quando tá tudo bem, a gente é um, abraça, deita no sofá e tá tudo bem. Quando a gente está sendo confrontado, esse é o desafio. E a gente tem uma régua, né, que é a base para poder se medir e ver se a gente está sendo aprovado ou não a partir da Bíblia. Uhum. E todas aquelas características que nós vimos, que está aí no capítulo 3, lá no início, as características cristãs, né? Que são características, na verdade, do próprio Deus. Como você disse, ele nos criou também a sua imagem e semelhança. Então, ele coloca em nós essas características, né? A partir do momento que nós encontramos a Cristo, agora nós temos essa intenção do coração, né? Tem que ter uma intenção do coração de vivermos aquelas características, mansidão, amor, domínio, né? Que ele vai falar do fruto do Espírito, que ele fala sobre, deixa eu lembrar aqui, peraí. Eu peguei aqui, compaixão, na versão da mensagem está assim, compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina.
Moderado, satisfeito com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. É legal você ler sempre o contexto, né? O que antecede o texto que a gente está lendo para entender do que ele está falando. Então, é legal quando a gente lê Colossenses, leia aí se você ainda não leu durante esses dias que a gente está em live, porque a Bíblia sempre faz isso. Ela vai construindo o pensamento e aí ela culmina em alguma coisa prática, né? Como você vive aquilo na sua vida prática. Mas não adianta ver só como você vê a prática sem olhar para o fundamento. Então, a gente poderia começar aqui, gente, elencando para vocês uma série de dicas práticas. Isso você, inclusive, encontra em qualquer lugar. Como se dar bem com o marido, com a esposa, como educar filhos. E é bom. Só que para nós que conhecemos a Bíblia, a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, o fundamento. O que é que ela instrui a respeito de mentalidade, para quem acompanhou as outras lives lá do iceberg, para quando a gente desenvolve e imita de Cristo aquela parte de baixo do pensamento e depois dos sentimentos, aí sim a gente consegue praticar. Não como quem imita um comportamento, mas como quem tem uma mentalidade saudável e por isso frutifica, transborda de você a imagem e semelhança de Cristo, sendo formada em você e expressa no seu dia a dia, inclusive nos relacionamentos mais difíceis. É isso, né? E esse é o grande desafio, né, Sara, que nós temos, o desafio do cristianismo, né? Porque a gente pode viver um cristianismo muito institucionalizado. Aquele cristianismo que você está dentro da instituição, da igreja, lá você louva a Deus, você tem o seu ministério, você desenvolve, né, diversas atividades, só que quando vai para a prática de vida, não condiz, né? Então, isso é um grande desafio, sempre foi, gente. Se a gente olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sempre foi. E aí, quando você começa, então, viver os princípios práticos, esses princípios que a gente está vendo aqui, no nosso dia a dia, que vai mostrar para a gente assim, olha, é assim que o cristão se comporta, é assim que o cristão pensa, né? Então, isso vai mudar completamente a nossa vida e vai mudar o que a gente já tem falado aqui, a sociedade. Porque a partir desses princípios eu começo a entender qual é a minha ética, né? Como que eu tenho que tratar o outro fora do meu ambiente familiar, que a gente vai ampliar isso um pouquinho mais. Então, tudo isso tem a ver, é um desafio. Mas Cristo não disse que seria fácil, mas ele disse que é possível. Né? E por que é possível? Porque é possível porque ele faz. Exatamente. Porque ele faz. Então, se você está aí com algum desafio, se você está, não, com certeza, todos nós temos desafios, a gente não pode se esquecer. O que é que opera em nós a verdade? O que é que opera em nós o amor? Não está na nossa força. Obviamente, nós temos coisas a fazer da nossa parte, mas até aquilo que nós fazemos é operado pelo Espírito Santo, e aquilo que nós não conseguimos, ele pode fazer em nós, tá? A gente tem uma facilidade de falar assim, Senhor, muda o cenário, muda a situação. A gente pode mudar a nossa fala para, Senhor, muda em mim aquilo que eu não quero mudar, mas que vai ser importante para o meu relacionamento. Muda em mim, esposa, muda em mim, filha, muda em mim, líder, patrão, funcionário, aquilo que não está condizente. Porque é isso que muda o mundo, gente. É isso que faz a nossa vida, a gente viver bem, mesmo em tempos de crise. Não está fora da gente a mudança. A mudança está aqui. Deus operando em nós, isso transborda de nós para fora, e aí sim a gente consegue ver resultados para... Que nem o iceberg, deixa eu ver se eu acho ele aqui, gente. Tá aqui. Não joguei fora, gente, tô sempre por aqui. Deus vai transformando a parte de baixo do nosso iceberg, a forma de pensar e sentir, para aí sim transbordar da gente, a gente conseguir influenciar o mundo à nossa volta, tá? Agora, como fazer isso daqui, gente, na parte dos relacionamentos? Se você não quer mais detalhes do iceberg, vê as últimas lives aí, a gente trabalhou bastante em cima dele. Como que a gente pode trabalhar relacionamentos? A gente vai começar a entrar mais detalhadamente aqui no texto, mas eu quero convidar vocês a pensar em relacionamentos como os papéis que vocês exercem. Por quê? Quando a gente fala assim, da Sara, a Sara é uma pessoa, é um ser, né?
E aí, quando eu vou me relacionar com as pessoas, não necessariamente eu vou como a Sara, eu vou em um papel para me relacionar. Eu me relaciono com as pessoas a partir de papéis. Quando eu estou conversando com meu esposo, ali eu sou esposa. Quando eu estou falando com a Elieusa, aqui eu estou no papel de amiga. Percebe a diferença que eu me relaciono com meu marido e com a minha amiga? São relacionamentos diferentes. Então, são papéis diferentes que eu tenho, e à medida que eu tenho clareza dos meus papéis, eu vou entendendo quais são as responsabilidades e as atribuições que eu tenho em cada papel, que são diferentes. A clareza dos papéis que você tem na vida te ajuda a entender quais são as responsabilidades, os limites, as funções, o que você precisa dar e receber naquele papel. Toda vez que um papel é negligenciado, ou ele é não exercido, ou ele é trocado, vai ter consequências negativas. Porque ou vai sentir falta se ele é negligenciado, vai ficar um buraquinho. Imagina, se tem uma esposa e não tem um esposo, vai ter um problema. Ou se eu tenho um esposo e eu estou no papel de mãe com meu esposo. Começam a passar nomes na mente. Aí nós temos alguns problemas. Ou se eu sou um pastor, o pastor faz o papel de quê? Com ovelha. E aí ele assume o papel de pai. Percebe como vai tendo diferenças? Aquela ovelha fica sem pastor. Aquele pastor, se ele não costuma cuidar da ovelha, aquelas ovelhas vão ficar sem pastor. A Bíblia fala, inclusive, sobre isso. Então, a clareza dos papéis que você exerce na vida te ajuda a balizar o que é minha responsabilidade neste relacionamento. E fica muito mais simples, porque você não precisa ser tudo para todos. Você só é aquele papel para aquele outro papel que está na sua frente. E aí você começa a ter maior dimensão, clareza, humildade para não salvar o mundo, porque você só precisa exercer o seu papel. E é disso que esse texto aqui vai falando sobre papéis. Eu vou dar só mais alguns exemplos para ficar bem claro e vocês começarem a nomear aí na sua mente quais são seus papéis. A gente tem, por exemplo, os papéis familiares. Pai, mãe, filho, irmão, cunhado, sobrinho. Cada um desses tem atribuições. Neto, vô. A avó não pode ser mãe. Se isso acontece, percebe que vai ter alguma distorção, alguma dificuldade no caminho? Todo mundo precisa da mãe, do pai, dos avós, dos tios, todos exercendo o seu papel. A gente educa uma criança, já diz um provérbio, né? Precisa-se de uma aldeia inteira para educar uma criança. Por quê? Cada um tem seu papel, dá um estímulo, tem responsabilidade diferente. Se falta um, vai ficar deficiente. Papéis sociais que nós temos: amigos, colegas, vizinhos. Então, quais são suas responsabilidades como amigo das pessoas? Você tem cumprido essas responsabilidades? Você tem dado e recebido? Ministeriais: pastor, ovelha, líder, liderado, irmãos de igreja, voluntários. Olha aqui de novo, o voluntário de igreja tem responsabilidades. Ele dá e recebe algumas coisas. Será que a gente cumpre bem esse papel? Se não cumpre bem o papel, a gente tem relacionamentos distorcidos. Vai ficar faltando. Às vezes até alguém assume no seu lugar, mas nunca será a mesma coisa. Papéis profissionais: líder, liderado, colega, par, né? Par é aquele que está no mesmo nível hierárquico que você. Empresário, empreendedor, todos esses são papéis. E outros papéis implícitos também, que vale a gente mencionar, porque tem esses papéis que já são assumidos e os papéis mais implícitos, né? Que a gente pode dizer assim, quem é a pessoa encorajadora? Quem assume sempre esse papel de ser o encorajador do grupo, do relacionamento? Quando falta esse encorajador, vai ficar deficiente o relacionamento. Um papel de... Cadê que eu anotei aqui? Pacificador. Sempre precisamos de pacificadores. Quem é que assume esse papel? Se está faltando, vai ter algum problema. Quem é que faz o papel de confrontador? A gente precisa balançar o status quo para que as coisas não fiquem ali simplesmente fluindo porque sempre foram assim. A gente precisa de inovação, precisa questionar. Quem é o questionador? Tudo isso fazendo segundo os princípios que aqui a Bíblia está ensinando, em amor.
Agora sim, posto esse contexto, acho que vale a gente mergulhar ali em cada um desses papéis que a Bíblia está trazendo para a gente conseguir clarificar para todos como melhorar os relacionamentos. Muito bom. Nossa, você falou umas coisas tão interessantes, eu fiquei pensando, nossa, a gente tem alguns papéis que a gente nem percebe, né, que a gente deveria exercer. Papel desculpa, papel de vizinho. Poxa vida, né? Hoje em dia a gente está tão isolado, né? Ou tentando nos tornar isolados, não, individualistas, né? Então a gente às vezes nem se preocupa que a gente tem uma pessoa ali próxima a nós, de frente para a nossa porta, né? Fiquei pensando nisso. Muito interessante. Aqui nesse texto ele vai trazer, principalmente aqui, a questão dos papéis familiares, né? Algumas coisas a gente precisa ter muita clareza do que a Bíblia está falando, para a gente entender. Então, quando ele fala das esposas, qual que é o papel da esposa, né? E hoje, na situação atual, né, que nós estamos aí da sociedade, isso vem sendo muito questionado, o papel da mulher, né? Mas aqui ele traz o papel da mulher dentro da casa. Então ele fala, compreendam e apoiem o marido. Uma outra versão vai falar da submissão, que também é uma palavra muito mal interpretada, né? Só que aqui ele já traz essa explicação. Ele traz que o papel dessa esposa é a compreensão, apoiar o seu marido, porque ele tem um papel dentro da casa, que a gente tem que entender que ele tem, e é um papel de liderança, né? Que a Bíblia fala, o compara com a liderança de Cristo. Isso são verdades que, ainda que a hora que ela bate na gente, ela dá aquele incômodo, né? Você tem que olhar e falar, tá, se Deus está falando isso, é porque Deus sabe o equilíbrio que isso vai trazer. Então, em obediência a Cristo, eu vou aceitar. E vou entender, então, que papel é esse. Apoiá-lo na sua liderança, auxiliando ele a exercer o papel dele dentro da família. Então, não cabe a nós, né, como esposas, uma vez que estamos nesse papel, tomar a liderança daquele que a Bíblia está dizendo que ele tem a liderança. E aí isso vai trazer um equilíbrio, tá? Ele vai falar também, ele fala assim, submetendo-se a eles de forma que honre ao Senhor. Então, ele está falando desse relacionamento, dizendo assim, e ele vai falar mais para frente, que tudo está baseado em quem é o nosso Senhor, que é Cristo. Lembra, algumas lives atrás a gente falou muito sobre atitudes aqui, que elas têm consequência na eternidade, né? Vocês estão vendo como o reino, a eternidade, ela pode ser vivida hoje, ela é presente hoje. Por quê? Porque nós temos um Senhor. Então, os nossos relacionamentos são baseados nisso. A gente vai falar um pouquinho mais. Só que olha que interessante. Ele fala, maridos, amem a esposa. Não hajam como aproveitadores delas. Olha o equilíbrio que ele vai trazer. Então, Pode falar, Sara. Eu tô com uma vozinha aqui, porque eu sempre minha mente funciona assim, eu vou ouvindo as vozes das pessoas e falas que eu já escutei, inclusive, ou minhas vozes também. Sim. E aí, eu tô pensando aqui nas esposas ainda, né? E se o marido não assume o papel, não assume a liderança? Porque é isso que a gente escuta muito por aí. Não, as esposas estão assumindo, a mulher está assumindo à frente da sociedade, porque os homens não estão mais assumindo. A gente ouve isso bastante por aí. E, de fato, em algumas situações, alguns homens não estão assumindo, estão num conforto ou num outro momento de vida que está faltando o papel deles. Mas isso só reitera aquilo que a gente começou falando. Se alguém não está ocupando o papel, vai fazer falta, vai trazer danos para o relacionamento. E aí não é necessariamente assumindo o papel do outro que a gente vai suprir essas necessidades. A gente pode, inclusive, reforçar o problema da sociedade como um todo, se a gente assumir um papel que não é nosso. Mas aí está querendo dizer que as mulheres não podem liderar, cuidar do seu lar e da sociedade? Absolutamente não. Mas nós temos um papel que, se a gente não fizer,
vai fazer falta também. E abrir mão do nosso papel para assumir o papel do outro, porque o outro faltou, significa que você está tirando. Lembra do cobertor? Cobertor curto. Se você tira o cobertor do seu pé para cobrir seus ombros, seu pé vai ficar com frio. Então não adianta você querer cobrir seus ombros e deixar seu pé frio. Ou tentar colocar seus pezinhos quentinhos e deixar o ombro frio. Você vai ter que escolher, faz o seu papel ou faz o papel do outro? É melhor fazer o seu papel, porque isso vai trazer o equilíbrio. E como aí, em consequência disso, ajudando os outros a exercerem o seu papel. É desconfortável às vezes ouvir isso, né, gente? Ainda mais nós, mulheres fortes. Ai, Jesus, trabalha, Senhor. Mas isso não quer dizer que isso nos enfraqueça. Pelo contrário, isso só nos fortalece, porque a gente começa a encontrar o papel real dentro de toda essa dinâmica familiar e também na sociedade. Sim. Mas estou transitando para esposo, Li, desculpe. Não, eu fico pensando também o quanto às vezes, quando a gente assume um papel que não é nosso, a gente fica com aquele peso, porque você está carregando uma carga que não é sua. Não é sua. Então, só que muitas vezes o que a gente faz? A gente pega isso para nós, né? Fica ali com aquela carga toda e fala, não vou dividir, não. Não, eu dou conta. E não dá conta. Por quê? Porque está desequilibrado. Então, você vai adoecer, você vai ficar irritado, vai ser uma série de consequências que vão ter exatamente por isso, porque você está com essa carga, né, sobre você. Então, assumir, como você falou, assumir o seu papel. Gente, isso é maturidade, né? Faz parte da nossa maturidade, faz parte do nosso crescimento. Então, acho que vale a pena a gente repensar essa questão, né? E é uma questão de humildade também, né, Li? De humildade, isso. Porque a gente coloca limites da clareza, fala assim, olha, até aqui eu posso ir. Aqui, por mais que eu ache que eu possa ir, que eu queira ir, eu não posso, eu tenho que ser humilde e falar assim, Deus não me deu esse recurso. Esse aqui ele me deu e eu vou fazer muito bem. Não tome posse desse papel porque ele é meu. Mas aqui eu posso dizer não. E aqui a gente está falando nesse contexto familiar, mas isso transpõe, sempre procurem transpor para todos os papéis da vida de vocês e as outras coisas. Pensa aí na organização, na sua empresa, no lugar que você trabalha. Se falta um líder, não faz falta, não fica ali um buraco precisando de direção, precisando de organização? E, eventualmente, alguém assume aquele papel de liderança. Aí as coisas continuam funcionando. Legal que aconteceu isso. Só que aquela pessoa com uma liderança sem autoridade real, ela fica limitada e começa a pesar sobre ela. Verdade. Então, ou assume-se esse papel, no caso de uma organização é possível com mais flexibilidade, né? Ou assume-se esse papel com a autoridade que ele tem, para dar para ele as atribuições e responsabilidades devidas, ou vai haver um adoecimento da pessoa que ocupa o papel e de toda a dinâmica do grupo. Por quê? A clareza do papel precisa ser ocupada, tanto de fato, quanto de fato eu quero dizer, eu sou esse papel, eu exerço esse papel porque eu o tenho por direito, quanto o papel mais social, aquele papel que eu assumo porque eu tenho as habilidades de assumi-lo. Faz sentido? A gente precisa ter clareza de quais são os papéis que me cabem e quais não me cabem. Porque senão a gente vai ter problemas emocionais e no relacionamento com todos os demais do nosso grupo, né? Da nossa equipe, nossa família. Sim, perfeito, Sara. E ele continua falando, né? Maridos, amem a esposa, não ajam como aproveitadores dela. Então, eu estava falando sobre essa questão do equilíbrio, né? Essa responsabilidade que a Bíblia fala do marido amar. E isso vai trazer o quê? A questão do cuidado, a questão do serviço, ser amoroso, ser incessante em procurar o bem-estar da sua esposa. Olha só, né? Se esse equilíbrio existir, olha que coisa linda, né? A gente vai conseguir viver. E a gente não está falando de utopia, não, gente. Não, isso aqui não é utopia. O evangelho não é utopia, né? O evangelho é condição de vivermos isso aqui. Depois, sim, uma coisa muito interessante com relação aos maridos. Eu sei que provavelmente alguns estão aqui nos ouvindo.
E o modelo de amor, né, que ele coloca para o marido é o modelo de Cristo. Ah, meu Deus, isso é lindo demais. Quando a gente olha, porque lá em Efésios, no capítulo 5, depois vocês podem ler, e o 6, finalzinho do capítulo 5, ele vai tratar isso com mais profundidade, né? Então ele vai dizer como é esse amor do marido com a sua esposa, baseado no modelo de Cristo. Né? Então ele fala da mesma maneira como Cristo ama a igreja. E aí se você parar para pensar o quanto Cristo ama a igreja, porque ele deu a vida por ela, muita coisa muda. Né? Lembra que a gente está falando, né, Sara, do iceberg? Então vai mudar lá dentro do coração para se tornar atitudes. Né? Então a gente precisa entender, é mudança de mentalidade. Uma das meninas aqui que entraram falou, comentou, o cristianismo é uma mudança de mentalidade. E é isso mesmo. E é um desafio. Nós não estamos falando de coisas que são confortáveis, não. Nós estamos falando de coisas que... Lembra que nós falamos de tirar o velho homem, tirar aquela camiseta que está toda furadinha, mas é confortável, mas está na hora de jogar fora? É exatamente nesse sentido. E se revestir do novo, que a Bíblia está falando nesse capítulo, e é exatamente isso. Então não é confortável, não é. Tem horas que a gente vai olhar e falar, esse negócio aqui tá meio apertado aqui. Mas, se a gente quiser viver tudo isso que a Bíblia traz para a gente, de equilíbrio no relacionamento, a gente vai ter que abrir mão, sim. Vai ter que abrir mão, por mais que doa. Né? Passar pelo processo, né, Li? Vai ter que E passar. o processo não é sobre os outros, o processo é sobre a gente. Sobre Se a gente lê o evangelho e ouve músicas e vê princípios e sempre pensa assim, se fulano, quando ele fizer. Então, toda a responsabilidade fica na mão das outras pessoas para melhorar a nossa vida. E a gente fala assim, não, eu assumo a responsabilidade pela minha vida, eu vou atrás da minha felicidade, eu vou atrás do meu bem-estar. E aí, ao invés de você assumir, deixar Cristo quebrar em você o que vai realmente trazer o bem-estar, a transformação, se tornar a semelhança de Jesus, a gente começa a voltar mais para si mesmo, a assumir mais ainda os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas necessidades, e para de pensar no outro. E é nesse momento que a gente se adoece ainda mais, com doses de bem-estar e felicidade. Porque a gente tem recompensas em cuidar de si mesmo e só de si mesmo com a natureza humana. Só que, quando a gente pensa na perspectiva eterna, foi aquilo que a gente falou, né? A gente tem eternidade e eternidade. A gente está aqui em algum lugar desse trajeto. Quando a gente pensa nesta jornada inteira, o nosso bem-estar momentâneo, como Paulo diz do nosso sofrimento momentâneo, mas o nosso bem-estar momentâneo, ele não passa de mera cócega, de mero momento de sorriso, que logo passa e a gente não percebe mais o que aconteceu. E aí a gente passa o resto da eternidade pagando porque a gente preferiu escolher um momento de alegria, prazer, bem-estar, egoísmo, né, egocentrismo. Se a gente olha essa eternidade e fala assim, Deus, o que o Senhor quer me transformar? O que o Senhor ainda precisa mudar em mim para eu ter relacionamentos melhores? Porque eu sei que a eternidade eu quero viver bem e quero viver com o Senhor. Aí a gente começa a pensar realmente em viver bem. E não só no nossa autoproteção, que é isso que a gente gosta de buscar, né? O nosso próprio benefício. E foi isso lá com Adão. Senhor, eu vou ser autossuficiente, eu vou cuidar de mim mesmo, porque eu acho que não está muito suficiente o que você está passando aqui para mim. Eu vou cuidar da minha felicidade, do meu bem-estar. E aí, toda vez que a gente faz isso, vai dar errado, porque a gente está se distanciando da cabeça de Cristo, né? A mente de Cristo da nossa vida prática. Exato. Ele vai trazer mais, assim, outros relacionamentos aí dentro da família, os filhos, né? Os filhos façam o que seus pais mandam. Isso alegra muito ao Senhor. Tá vendo que ele sempre vai estar projetando aquele comportamento a você fazer como se fosse para o Senhor, né? E aqui fica muito claro, né, Sara, os papéis. Fica muito claro aqui. E é isso que você está falando. Se os papéis não forem cumpridos, vai ficar um buraco ali, né? E aí vai trazer esse desequilíbrio. Só que eu queria chamar a atenção, assim, para algumas coisas que ele fala aqui, que eu acho que a essência dessas orientações que ele está trazendo é uma coisa que a gente chama de altruísmo, né? Quando você coloca o outro em primeiro lugar.
quando você coloca o outro pensando no bem-estar dele. Então, olha só o equilíbrio. A esposa precisa compreender e apoiar o seu marido. Ok, marido, você tem que amar a sua esposa. Então, a esposa coloca o marido em primeiro lugar e ele a coloca em primeiro lugar. Os pais colocam os filhos em primeiro lugar e os filhos colocam os pais em primeiro lugar. Tá dando para entender qual é o equilíbrio que o Evangelho vai trazer? Né? E olha que interessante, porque aqui onde você leu, no verso 12 a 14, porque essa Bíblia ela não é separada em versículos, né? Fica mais difícil. Mas tem aqui, ó, aquelas características que nós falamos no início, que são as características de Cristo. Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar. Não é bom de ouvir isso, né? Entende? Porque assim, tudo aqui, essas orientações vão sempre levar a isso. Eu vou sempre olhar para o outro. Ah, mas assim eu me anulo? Não, não é nesse sentido. Não é no sentido de se anular. Porque o outro também vai trazer esse equilíbrio de colocar você em primeiro lugar. Isso aqui é muito, é uma preciosidade, né? E olha que eu só tive esse entendimento agora, lendo dessa última vez. É legal, lá em Efésios, o texto que você citou, Paulo até fala um pouquinho disso, né? É difícil demais de entender esse mistério. Ele fala. É um mistério, né, isso. E ele fala assim, me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Ou seja, tudo remete a Cristo e à igreja, ou seja, nós como um corpo e Cristo como um e juntos um com o Pai. Então, é um mistério viver. A gente às vezes busca, e a vida tá difícil, mas a gente fica buscando aquela vida de facilidades, de conforto. É bom ter conforto, gente, mas o conforto existencial, ele não foi prometido para nós pela Bíblia, não. Jesus nunca nos prometeu um conforto existencial. Pelo contrário, ele falou, a gente vai ter dificuldade, é uma guerra. O bem que eu faço, se eu não, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer, se eu faço, miserável homem que sou. Quem me liberta desse conflito eterno? Mas, graças a Deus, que nos dá vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não preciso ter um conforto existencial para viver bem. Aceita que vai ter mesmo esses conflitos, essas dores, que não vai ser fácil viver se colocando em segundo para colocar o outro em primeiro. Não é se rebaixando, é enaltecendo o outro. Não pensa em você, no que você ocupa de lugar. Pensa no papel que o outro ocupa. Para quê? Para prepará-lo, para dar suporte nesse papel que ele exerce. E pensa em papéis, acho que facilita um pouquinho a gente viver essa dinâmica, né, Li? Não é eu vou necessariamente exaltar o outro para aplaudir e admirá-lo. Mas assim, qual é o papel que ele exerce? Então eu vou ajudá-lo a viver melhor esse papel. Eu, como mãe, pai, eu preciso colocar o meu filho em primeiro lugar. Em que sentido? Não é de fazer as vontades dele, mas qual é o papel que ele tem que exercer como filho para que um dia, como pai, ele saiba educar novos filhos. E a gente construa essa sociedade mais alinhada com o parâmetro de Deus. Então, coloque a educação desse filho para exercer esse papel de filho em primeiro lugar. E o filho, que ainda não sabe, às vezes, é muito novinho, mas quando ele é pequenininho, ele já coloca o pai em primeiro lugar. Ele se remete tudo. Depois é que a gente vai criando as asinhas e vai tirando o pai desse lugar. Então, eu, como pai, preciso educar o filho a colocar o pai para exercer esse papel em primeiro lugar. Esposas, esposos, líderes, liderados, a gente tem que pensar nisso. Suportem-se uns aos outros. Assim, dá suporte, né? Coloca as pernas da mesa para que essa mesa não caia. E se a gente pensa em como que eu dou um suporte para eu ser uma boa esposa, para o meu marido ser um bom esposo, para o meu pastor ser um bom pastor como ovelha, para minha amiga ser uma boa amiga para mim como amiga. Então a gente começa a praticar esse evangelho. Muito bom. Bom, olha, tem muitas coisas aqui, né? Acho que vale a pena a gente falar da motivação para esses relacionamentos, né? Como a gente já tem falado. Ele fala lá do verso 17, depois no 22 e 23, ele vai falar que tudo, né, pelo fato de nós temermos a Deus, tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer sempre pensando que nós estamos fazendo para Deus, né?
Então, essa é a nossa motivação. E acho que vale a pena, né, Sara, a gente falar do que é que sustenta tudo isso, que é o amor, né? Sim. Tudo é o amor. O amor é a base, e ele vai falar disso, que é a virtude suprema, né? A maior virtude que nós cristãos precisamos viver e transmitir é o amor. Então, a partir do momento que você ama, você vai começar a pensar o que que eu faço, quais as atitudes que eu estou tendo que não estão demonstrando o amor. E demonstrar amor também significa você, deixa eu achar a palavra, você colaborar para o crescimento do outro também, que é isso que você estava falando. Então, às vezes a gente acha que que eu amo fulano, então eu pego tudo para mim, todas as responsabilidades para mim, porque eu quero proteger, né? Isso não é o papel do amor. Isso não é. Então, a clareza do que é o amor. O amor, muitas vezes, é aquele amor que vai, sim, olhar para o filho e vai precisar corrigi-lo. Isso é amor. A Bíblia fala disso. Em outros momentos, esse amor é aquele que vai abraçar, que vai acolher, né? Então, às vezes, a gente pode estar tomando, sim, algumas atitudes achando que a gente está fazendo por amor. É. Então, A gente tem essa tendência de pensar no amor como bonzinho, né? Amor, isso. carinho. Amor é diferente de carinho. Amor é diferente daquela parte de acolher. A gente pensa sempre no abraço quando fala de amor. Mas o amor não. O amor é o balizador que faz aquilo que é preciso pelo outro. Exato. Então, Jesus, ele fez tudo o que era necessário. Inclusive falar para Pedro, ô Satanás, sai daqui. O que você está falando aí? Ele corrigiu Pedro com muita dureza ali, com muita assertividade, porque ele amava Pedro. Ele não ficou passando a mão pela cabeça, pensando o que Pedro ia pensar sobre ele. Ou pensando em ofensar, não posso magoar Pedro. Não, eu preciso educar Pedro. Eu coloco Pedro agora neste papel de discípulo, discípulo é aprendiz. Então, neste papel de discípulo, eu preciso corrigi-lo agora. Mesmo que eu não queira, não é meu estilo, não gosto de confronto, mas é o que ele precisa, então eu vou fazer. Porque ele está acima, né? Desenvolver o outro para exercer o papel que ele é chamado, para o que ele precisa exercer, é minha prioridade. Então, mesmo que eu ache desconfortável corrigir, eu vou corrigir. Mesmo que seja engolindo um sapo para elogiar, eu vou elogiar. E é interessante, até retomando um pouquinho quando ele fala aqui dos pais, né? Pais, não sejam severos demais com os filhos, porque isso esmaga o espírito. Às vezes a gente até recebe um modelo de pai que é muito severo e esmaga, olha o termo que ele usa, esmaga o espírito dessa criança. Eu tive o privilégio de meus pais serem muito amorosos, com muita correção. Tive algumas tacas, como minha mãe chamava. Então, tacas eles. Mas eu vejo... Vara de marmelo. Minha filha, não eu tinha uma vara de marmelo. Nossa, isso dói mais do que chinelo. Eu apanhava de chinelo. Nosso tempo podia, né? Tinha essas coisas. E aí, a gente vai crescendo, replicando esses modelos. Então, a gente se torna patrão, líder, que esmaga o espírito das pessoas. Que não tem aquela paciência de esperar a pessoa se desenvolver e colocando o desenvolvimento dela com toda a paciência para que ela exerça o seu papel acima dos nossos. Quando você fala ali do amor, né? Assim, o que vai me permitir ser um bom patrão, ser um bom funcionário? É o amor. Você já parou para pensar? Se você ama a sua equipe, você é líder, você ama a sua equipe? Você consegue dizer assim, eu amo minha equipe, eu posso nem gostar dela, mas eu amo a minha equipe, porque é diferente, né? Gostar, você tem aquela afinidade, você chama para jantar em casa, convive ali pelo vínculo social. Mas amar, que é, eu dou minha vida, eu coloco eles em primeiro plano aqui para desenvolver, porque eu enxergo o ser humano que tem ali dentro e tudo que eles podem vir a ser. E o meu papel como líder é prepará-los para exercerem o seu papel. Você ama a sua equipe? Equipe, você é liderado, funcionário. Você pode olhar para o seu empregador, para o seu patrão, e falar assim, eu amo o meu patrão, mesmo que eu não goste dele, então eu vou servi-lo como ao Senhor. E aí quando a gente pensa nesse contexto corporativo, é um dos ambientes mais adoecedores que existem, né? O que mais causa depressão, ansiedade. As pessoas adoecem muito nesse contexto, por conta da pressão desse contexto. Falta amor. E o que é que geralmente fica do lado de fora dos portões da empresa?
ou agora dos portões do Zoom, né? Porque as reuniões são todas virtuais. Emoções, amor, porque aqui nós somos racionais no ambiente corporativo. E justamente por faltar o amor é que a gente destrói as relações. Quer viver bem? Traga o amor para suas relações. Gente, o mundo já está falando disso. Já pararam para perceber por aí? Tem vários cursos falando de amor na empresa, emoção na empresa. E nós, que detemos o amor de Cristo em nós, pronto para transbordar, retemos. Então vamos amar, não deixe o amor só para aquele momento do domingo, na hora do culto dominical. O amor transborda para sua família, exerça, cria seus filhos, crie seus relacionamentos, desenvolva os papéis que você tem responsabilidade de educar, para que eles transbordem amor, para que eles sejam corrigidos no que precisam, para que eles consigam fazer a sua plenitude com excelência. E assim a gente consegue mostrar o que é o evangelho, o que é viver bem, mesmo em tempos de crise. Fala-se no amor que falta no mundo. Nelly, todo mundo fala, tá faltando amor no mundo. Mas quem é que vai amar? Exatamente. Quem é que ama, então, para corrigir isso? Corrijam. Eu estava pensando nisso, não é levar essa questão, acho que a gente tem uma ideia de amor romantizado, né? A gente tem essa ideia de amor romantizado, e não é essa ideia. Assim, a ideia que a Bíblia traz sobre amor é muito mais do que isso, né? É o amor que sempre vai pensar o quê? No genuíno bem-estar do outro. E se eu penso no bem-estar do outro, isso vai abarcar uma série de questões, como nós estávamos falando aqui. Até mesmo a correção, né? A Bíblia não fala, Deus nos corrige porque nos ama? Ele não é o modelo? Então, é entender o que é esse amor, né? Como que é esse amor que a Bíblia fala, para a gente poder aplicar. Tem um comentário aqui no chat bem interessante. Ó. Não é fácil declarar ou mesmo pensar neste amor fora do contexto familiar. Né? Reconheço que gosto muito, nunca pensei em evoluir para o amor. Olha que interessante, né? E é isso mesmo, é evoluir. Esse é o princípio. Evoluir. Porque, se não, lembra que na live passada nós falamos da plantinha que fica estagnada? Ela fica ali, estagnada, não desenvolve, não fica verdinha, não cresce, está ali. Então, em algum momento, ou ela vai ficar, né? Eu olho para ela e falo, nossa, gente, que tristeza, a plantinha não vai. Ou vai chegar um momento que ela vai morrer. Né? Então, é exatamente isso, é evoluir, é crescer, essa é a proposta do Evangelho. E eu estava aqui pensando, Sara, em tudo que nós estamos falando aqui, tem um versículo que o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é loucura para o mundo. E é mesmo. Por quê? Porque o Evangelho ele vai na contramão de muitas verdades que estão aí no mundo. Ele vai contra, porque olha isso aqui, quando ele fala assim, patrões, tratem seus empregados com consideração, sejam justos com eles, não se esqueçam nem por um minuto de que vocês também servem a um Senhor. No mundo que nós estamos hoje, você vai olhar isso aqui e falar, não, né, não posso fazer isso. Mas o Evangelho é a contramão de muitas verdades que a gente está colocando aí. Essa questão das esposas, por exemplo, né? Quando eu e a Sara estávamos aqui conversando sobre a live, nós pensamos em tudo isso, o quanto é um tema que é muito sensível nos dias de hoje. Mas a gente não pode deixar de dizer aquilo que é a verdade. Por quê? Porque é essa verdade que vai trazer esse equilíbrio para nós. Essa verdade, né? Então, a gente precisa sempre entender isso, que o Evangelho é a contramão, sim. Ele é. Só que o que nós vamos viver, né, como a Sara falou, não tem, o que nós vamos viver agora, né, olhando para esses princípios e tentando aplicá-los na nossa vida com a própria ajuda de Deus, é claro, só faz uma coceguinha só no que é maior, né, no que é eterno, só faz uma coceguinha. E quando a gente fala de viver na contramão, é bonito falar da metanoia, né? Romanos 12:2,
não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que aí a gente coloca isso no nível do conceito e não da prática. E, ok, já é um bom começo, começar ali no nível do conceito. Não vou me conformar com esse mundo. Mas o que significa esse mundo? E o que significa eu não me conformar? Qual é o preço que eu vou pagar por não entrar na forma desse mundo? Não é eu entrar em brigas em nome do evangelho, não é eu precisar defender o nome de Deus. É na minha vida prática. Os sapos que eu vou ter que engolir, sim, para deixar Jesus me transformar e eu exercer bem os meus papéis. Quais os papéis que Deus me colocou como responsabilidade atuar? E eu quero até lembrar, me ocorreu aqui, lá na nossa segunda live, que a gente falou que missão era a responsabilidade que a gente assume. Então, quando eu falo de papéis, também estou falando da minha missão. A gente busca viver a missão, busca viver a vontade de Deus. O primeiro lugar, ou os primeiros lugares em que nós vivemos a missão, são nos nossos papéis. E os primeiros papéis são os familiares. Viver essa missão, eu quero cuidar do próximo, eu quero servir ao mundo, quero mudar o mundo e fazer a diferença. Maravilha, bem-vindo, vamos juntos. Foi para isso que Deus te chamou. Comece pela sua casa. Comece pelos seus papéis mais importantes, que são os familiares. E aí a gente não se esquece daquilo que é essencial para viver apenas o que é glamuroso, né? O que nos salta aos olhos. Eu quero convidar aqui nessas palavras finais, para a gente ir encaminhando. Quais são os papéis que você exerce hoje? Faz uma listinha aqui depois da live. Quais são todos os papéis? Você vai ver que são muitos papéis. Muitos. Escolhe aqueles 10 no máximo, 5, 10 no máximo, que você vai lapidar, refinar. E falar assim, eu vou cuidar desses papéis, porque eu não tenho... eu tenho negligenciado de alguma forma. Eu vou entender quais são minhas responsabilidades nesses papéis. E aí, a partir disso, começa a identificar o que Jesus quer para cada um deles. Quais são suas responsabilidades, o que você vai oferecer e você vai receber por meio desses papéis. Lembre sempre que o seu papel também é de suporte ao papel do outro. Então, se você está escutando e fala assim, mas os meus pais, mas a minha esposa, mas o meu esposo, eles não estão cumprindo o papel deles. Está muito difícil. Ok, qual vai ser? Eu não vou nem dizer aqui do que a gente conversou. Qual é a sua responsabilidade no seu contexto, na sua realidade, que é seu papel para ajudar o outro a vir a exercer o seu papel com excelência também? Não é assumir o papel do outro, mas qual é o seu papel dentro do seu limite, porque a gente também adora assumir o lugar de Deus, dentro do seu limite, qual é o seu papel de dar suporte para que o outro exerça. Porque fazer a diferença no mundo, todo mundo quer, mas ser diferente ninguém quer. Então, para fazer a diferença, você tem que ser diferente. Quer deixar sua marca, seu legado no mundo? Legal. Seja diferente. Seja a marca de Cristo no mundo. A gente precisa mudar a nossa mente, deixar a nossa mente ser diferente para poder ter frutos que fazem a diferença, porque senão a gente vai ser mais do mesmo. E aí a gente consegue plantar sementes de Cristo por onde a gente passar, começando na nossa família. Li, e as suas? Quais são suas palavras finais aí? Bom, vou colocar duas. Primeiro, né, o nosso cristianismo, ele vai ser afirmado nos nossos relacionamentos. Então não adianta, gente, a gente pode falar muito bem, a gente pode citar a Bíblia, a gente pode cantar louvores, pode fazer tudo isso, que são coisas muito bem-vindas. Mas se nós não afirmarmos nosso cristianismo através das nossas atitudes, nada vai mudar. E é nos nossos relacionamentos que a gente afirma isso, né? Então, eu fico pensando, às vezes, até nas redes sociais, né? O quanto está complicado, né? Os relacionamentos ali, né? Que são muito difíceis. E a gente precisa focar nisso, né? Vamos exercer o cristianismo no nosso relacionamento. E a segunda coisa, você já falou um pouquinho, eu só quero reafirmar, né? E deixar uma pergunta. De que aspecto do caráter de Cristo que a gente viu aqui,
essa lista toda, compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina, né? Quais são essas características aqui que nós estamos precisando colocar nos nossos relacionamentos, viver nos nossos relacionamentos? No nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, com o patrão, com o empregado. Elas estão aqui. Então eu vou olhar para elas e falar, tá me faltando compaixão, tá me faltando bondade, tá me faltando humildade, né? E é isso que eu vou começar a buscar, a desenvolver na minha vida. E tenho certeza que se a gente colocar isso diante de Cristo, dando nome, né, dando CPF aqui para essas, falar, Senhor, realmente, olha, eu estou precisando de humildade, como está difícil, né? Eu tenho certeza que Ele vai fazer com que isso se torne a nossa atitude. Primeiro, porque a gente tem consciência dessa necessidade, né? E segundo, é porque é Ele quem opera em nós. Muito bom. E você falando aí, deixa eu ver se vai dar tempo rapidinho aqui de contar um trecho do filme esqueci o nome do filme, aquele que o Jim Carrey começa e no segundo filme é o Steve Carell que faz, que ele recebe a possibilidade de ser Deus ali, de ter decisões de Deus, eu esqueci o nome. Mas a esposa dele, em algum momento no segundo filme, ela fala assim, ela ora no começo do filme e fala, Senhor, una mais a nossa família. E aí começa a dar tudo errado na vida deles, e o marido sai do emprego, ele começa a construir uma arca lá, e aí no final do filme ela fala, Senhor, eu pedi para o Senhor unir minha família, e não para deixar tudo isso acontecer. Aí ele falou assim, mas as oportunidades para unir a sua família, todo poderoso, isso aí. É isso. Me colocou, o 2. Ele falou assim, mas Legal. eu criei todo o contexto para unir sua família. Como é que eu ia unir sua família naquele contexto que vocês estavam vivendo, com tudo, todos os dias na rotina? Eu criei o contexto para vocês se experimentarem, se colocarem à prova e, no meio da dificuldade, encontrarem a força uns nos outros. Então, eu falei, olha que sacada legal, né? A gente pede para Deus o bem, mas não quer se colocar no processo de lapidação. Então, se coloque aí no processo de lapidação para ter relacionamentos melhores e viver bem, mesmo em tempos de crise. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Quarta-feira a gente está aqui de volta com o 9º princípio. Tá chegando. 9º não, 7º princípio. Tá chegando ao fim? São 8 princípios. Compartilha aí nas suas redes com quem você acha que pode ser abençoado com tudo isso. Curte aqui, comenta pra gente o que vocês estão achando. Já peçam os próximos temas que a gente quer muito abençoar vocês, caminhar e contribuir para essa jornada nesses tempos. Muito obrigada por quem esteve aqui assistindo ao vivo e por quem assistir depois aí gravado. E Li, minha amiga, mais uma vez, muito obrigada pela participação aí. Eu que agradeço. Também agradeço todo mundo. Estou vendo várias pessoas conhecidas também que entraram e eu agradeço. E aquelas que eu não conheço, já amo também. Deus abençoe, gente. Bom final de semana para vocês. Se Deus cuidem e abençoe. aproveitem para cuidar da família. Tchau, tchau.